Diz assim então a palavra de Deus. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nós temos meditado na Epístola de Judas ao longo dos domingos e temos compreendido muitos ensinamentos a respeito de Deus para aquela igreja, e nós também temos tido a oportunidade, o privilégio de aprender com aquela igreja como nos portar, como lidar com pessoas que, embora se digam cristãs, se comportem como ímpias na igreja do Senhor. Então, nós estudamos domingo passado sobre alguns exemplos de juízo que Judas relembra aquela igreja, e hoje nós estaremos estudando a continuação daquilo que Judas descreve a respeito das pessoas ímpias que congregam juntamente com as pessoas tementes a Deus, como ele diz no verso 4. Hoje, então, eu quero falar com os irmãos sobre o modo como vivem as pessoas ímpias. No verso 4, nós aprendemos que estava ali voltado para o contexto da igreja, mas agora, de um modo geral, é como essas pessoas vivem no dia a dia, como elas vivem se dizendo cristãs no trabalho, no seu relacionamento, na sua vida pessoal com Cristo, mas, na verdade, como Judas vai nos descrever, como pessoas ímpias, que se dizem como cristãs, mas que, na verdade, suas obras, suas ações, está cheia de perversidade e pecaminosidade diante do nosso Deus. Pensando nisso, qual o estilo de vida que você tem? Em outras palavras, qual é o modo de vida que você leva no dia a dia? Cada um de nós temos um estilo, uma rotina diferente. Se nós pudéssemos definir o que é um estilo de vida, seria o que nós fazemos, quais as nossas atividades, o que nós fazemos ao longo do dia. Como nós fazemos uma rotina, então isso vira ou torna-se nosso estilo de vida. Se você trabalha demais e descansa de menos, se você valoriza mais o trabalho em detrimento da família, ou se você valoriza mais o descanso em detrimento do trabalho, tudo isso vai definir no dia a dia o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que é saudável porque pratica esportes, ou uma pessoa não saudável porque não pratica esportes, tudo isso decorre do nosso modo de viver, do nosso estilo de vida. E pensando nisso, aqui no Brasil surgiu uma expressão difícil, biblicamente falando, para nós entendermos ela, porque ela fala de cristãos praticantes e de cristãos não praticantes. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. Eu frequento tal igreja, mas eu não sou praticante. Não, mas eu frequento e eu sou praticante. Essa expressão, biblicamente falando, não existe. A pessoa que se diz cristã e não praticante, ela é ímpia. Em outras palavras, ela não é crente, ela não faz parte do corpo de Cristo. Porque apesar dela estar congregando, participando da igreja, ela não faz parte espiritualmente falando. Ela faz parte fisicamente, ela faz parte dos membros, ela pode votar na igreja, ela pode participar de algumas funções na igreja, mas o corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja pela qual Cristo voltará para buscar, não faz parte. Ainda que ela se diga não praticante, mas cristã. É uma pessoa ímpia. Quando Judas escreve essa carta, tinha muitas pessoas que, embora não falava, eu sou cristã e não praticante, vivia como não praticante. A lista ele começou a dar lá no verso 4, e nós já estudamos quando diz que aquelas pessoas
elas transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus, negavam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, além de se infiltrar ou se introduzir com dissimulação no meio do corpo de Cristo. A dissimulação aqui, eles entravam com o intuito de causar algum tipo de prejuízo para a comunhão. Lembra que nós falamos sobre a desunião no corpo de Cristo? Eram as pessoas que se introduziam, começavam a participar do culto, do grupo familiar, das reuniões na casa dos irmãos, mas com o intuito de, na oportunidade, poder gerar algum tipo de situação que levaria todos a estarem desunidos ou pelo menos separados da comunhão da igreja. Fazendo racha, né? Hoje a gente chama de racha na igreja, divisão na igreja. Eram pessoas que se introduziam com esses tipos de propósitos. Aqui no verso de números 8 e 9, ele começa nos escrevendo, além de serem pessoas ímpias, eram também, como diz o verso 8, sonhadores alucinados. Nós conhecemos essa expressão como lunáticos, né? Hoje é mais comum a gente falar para alguém que está um pouco fora da realidade como lunático. Está no mundo da lua, está em outra realidade. Mas quando ele usa esse termo, sonhadores, ele está querendo mostrar que eram pessoas ímpias, que por meio dos sonhos e dos desejos fantasiados na mente, eles se comportavam como cegos para a palavra de Deus. Ou seja, eles davam mais valor àquilo que eles sonhavam, aos desejos, do que a palavra de Deus. Então, alucinado, como ele diz aqui no verso 8, sonhadores alucinados, eles estavam cegos para a palavra de Deus. Eles estavam cegos para a verdade da palavra de Deus. E o que eles faziam? Verso 8 vai nos descrever, então, como era a vida dessas pessoas ímpias no dia a dia. Primeira coisa, então, eles contaminavam a carne. Ou seja, eles viviam na prática da impureza sexual ou da impureza moral. Quando nós pensamos nisso, a Bíblia vai falar que a santificação é um processo que começa quando nós cremos em Cristo e que continua até a nossa morte ou até a volta de Cristo. Então, se nós morrermos ou se Cristo voltar antes, o processo de santificação encerra porque nós não terminaremos ou concluiremos a nossa santificação na eternidade. A Bíblia mostra que o nosso corpo será transformado em um corpo de glória e então é como se aquilo que faltava para sermos perfeitos, santos, 100%, será transformado com a volta de Cristo, com essa glorificação do nosso corpo. Mas até que nós morramos, ou que Cristo volte, nós vivemos essa vida de santificação. E a santificação do corpo, a Bíblia vai descrever de várias maneiras. Envolve a nossa mortificação, ou seja, morrer para os nossos desejos, morrer para aquilo que me dá prazer, mas que não agrada a Deus. Morrer para aquilo que me dá satisfação, mas que não dá satisfação a Deus. A Bíblia, então, usa o termo mortificação da carne, né? Domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala que, com relação ao nosso corpo, os cristãos precisam desenvolver o domínio próprio. Ou seja, ter capacidade de permanecer sóbrio, ter a capacidade de refrear a língua, de refrear as ações, de refrear as reações. É literalmente dominar o seu corpo. Em terceiro lugar, a Bíblia fala sobre encher do Espírito Santo, que está em comparação com o ser cheio da bebida que causa embriaguez. Então, Paulo escreve para os Efésios, mostrando, olha, não se embriaguem com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, mostrando justamente
que o vinho tira de nós a sobriedade. E, na verdade, a bebida alcoólica, ela controla as nossas ações. Ou pelo menos nós perdemos a capacidade de ter domínio próprio, que é aí onde entra a questão de ficarmos embriagados. Falamos o que não queremos, fazemos o que não queremos e não lembramos muitas vezes do que fizemos. Mas as consequências vêm, sejam elas físicas, espirituais, sociais, elas vêm. E a Bíblia fala também sobre fugir da impureza. Então, além da santificação, que envolve os nossos sentimentos, santificar o meu pensamento, as minhas emoções, a Bíblia fala também sobre santificação do corpo. E lembrando, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Além de ser o nosso corpo, o corpo que cada um dos irmãos trata da forma que quer aparentar mais beleza, né, uma vida saudável, nós devemos cuidar muito mais dele, porque é santuário do Espírito Santo. Deus escolheu-nos fazer habitação e, por meio do Espírito Santo, conduzir as nossas vidas. Mas esse povo, essas pessoas não vivem esse processo de santificação. Por quê? Porque o que Judas vai descrever aqui é que, em vez deles viverem o processo de santificação, eles vivem contaminando a carne. Esse contaminam é como se fosse... É o dia a dia deles. É o estilo de vida dos ímpios, das pessoas que se dizem crentes, mas não são. Elas vivem na prática do pecado. Nós precisamos entender esse contaminar dentro da mentalidade daquela época. Por exemplo, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 28, lá fala que os religiosos daquela época não entraram no palácio de Pilatos, porque como ele era romano e o palácio, então, abrigava muitas coisas que os judeus não concordavam, estar no palácio de Pilatos os tornaria impuros para participar da Páscoa, que era o contexto da crucificação de Cristo. Então, eles não entram, eles permanecem do lado de fora. A impureza também, nós vamos ver em Tito, capítulo 1, verso 15, falando sobre a impureza da mente e da consciência. Nós falamos sobre isso quando nós usamos, por exemplo, linguagem ambígua, com conotação sexual, que nós falamos, e aí quando a pessoa não entende, a gente dá aquela risadinha para que a pessoa entenda o duplo sentido com cunho sexual. Então é uma consciência contaminada. E também a Bíblia fala sobre essa contaminação dentro da impureza moral, lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, que é, de fato, a contaminação aqui que esse povo vivia. A gente deve pensar essa contaminação dentro lá do contexto do verso 4, que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. É quando a pessoa diz, Deus é amor, Deus é graça e não vai me condenar. Então eu vou pecar e depois eu peço perdão e está tudo bem. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. É quando eu confio na graça, no amor e no perdão de Deus para fazer o que é errado. E eu planejo fazer errado. Como nós falamos, não é algo acidental, que seria dentro do que se espera de um cristão, pecar de forma acidental. Não, eles pecam voluntariamente. Eles decidem pecar, eles decidem usar dessa graça de Deus para fazer o que é mal. Como resultado, eles vivem sem domínio próprio. E aí, sem domínio, meus irmãos, sabe uma pessoa que não sabe dizer não? Tudo que você oferece, todo convite que você faz é sim, sim, sim. E não importa se ela não vai conseguir, ela diz sim para todo mundo. Seria isso voltado, então, para o pecado. É uma pessoa que não diz não para o pecado. Diz sim, sim, eu quero. E traz mais. É uma pessoa, então, sem domínio próprio. E aqui, essa impureza moral está voltada também para uma vida sexual ilícita. Judas utilizou aqui o exemplo de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticavam o homossexualismo. E ele começa dizendo no verso 8, ora, estes da mesma sorte
Ou seja, semelhantemente aos de Sodoma e Gomorra, eles são entregues a uniões sexuais abomináveis ao Senhor. Nós falamos aqui que tanto a união sexual hétero quanto a homo, as duas podem ser pecaminosas. No caso, a homo é em todos os sentidos, 100%, mas um heterossexual, ele não pode se colocar como heterossexual e dizer que não peca contra o Senhor. Pois, mesmo sendo heterossexual, a pessoa peca de diversas outras formas, seja por meio do adultério, ou como Cristo, nos coloca, cobiçando a mulher do próximo, tendo pensamentos sexuais com outras mulheres. Então, tudo isso são marcas de uma imoralidade sexual, algo que Deus rejeita completamente. Aí entra também a questão da masturbação, que traz à memória cenas sexuais ou pensamentos, momentos fictícios que não existem, mas que a pessoa fantasia para proporcionar, então, o alto prazer, que também é pecado diante de Deus, uma vez que o sexo foi criado por Deus para que o casal, homem e mulher, desfrutassem dentro do casamento. Então, um heterossexual será condenado por Deus da mesma forma como o homossexual, se ele não vive uma vida que agrada a Deus. Se ele não vive uma vida, de fato, de santidade e guardando o seu corpo em santificação. Como ilustração disso, meus irmãos, a gente tem aquelas pessoas que dizem que o mais importante é ter fé. O que a gente faz com o nosso corpo, como a gente vive, não importa. Eu estava num aniversário e aí estava numa roda de conversas e uma pessoa estava ensinando o neto sobre essa questão de fé e santidade. Ela disse: meu filho, não importa o que você vai fazer com o corpo. Você é jovem, adolescente. Deus quer saber da sua fé. Se você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, o que você fizer, como você viver, não importa. Muitas pessoas pensam dessa maneira e entendem que o nosso corpo não tem a ver com a nossa vida diante de Deus. Quando, na verdade, o nosso corpo, ele faz parte de nós. E, como a Bíblia descreve, ele será transformado para a eternidade. A Bíblia dá a entender que nós estaremos no céu, na eternidade com Deus, fisicamente com o corpo. Não seremos almas que vagueiam pelo céu, mas teremos um corpo. Ainda que não sabemos como vai ser essa relação com o corpo físico e o sobrenatural da eternidade, nós sabemos que o corpo que Deus criou, o corpo que hoje nós temos, Deus nos deu para cuidarmos dele e guardarmos em santidade e em temor ao Senhor. Em segundo lugar, essas pessoas vivem rejeitando o senhorio de Cristo. Olha só o que diz a segunda parte do verso 8. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo. Esse rejeitar governo, a Bíblia fala sobre governos, seja ele humano, seja ele de Deus. E nas nossas Bíblias, por exemplo, eu estava comparando, a nossa Bíblia traz aí no sentido de governo humano. A nova tradução, linguagem hoje, que a gente chama de NTLH, vai falar que é o governo divino, esse governo do verso 8. E uma versão da Bíblia chamada Nova Versão Viva, vai falar que é o governo dos homens e o governo de Deus, que esse grupo difamam, rejeitam. Na verdade, o termo aqui que Judas usa é, na verdade, um governo que está voltado para o senhorio de Cristo. Aquele que nós lemos em Mateus capítulo 28. O governo que ele recebeu de Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. Esse é o governo que eles rejeitam. E esse rejeitar aqui, eles colocam de lado, eles anulam.
O que eles fazem, Cristo não tem nenhum poder ou nenhuma autoridade sobre mim. Cristo me mandou pregar o Evangelho, eu não irei. Cristo disse que eu preciso mortificar, não irei. Cristo disse que eu preciso orar, mas eu não gosto de orar. Isso é rejeitar o governo, é rejeitar o senhorio de Cristo. Quando nós olhamos aqui, esse grupo de pessoas, eles rejeitavam justamente Cristo, a autoridade que Cristo tinha sobre eles, como pelo menos supostamente cristãos. E eles viviam uma vida, ninguém poderia dizer, olha, eles são discípulos de Cristo. Lembra de Pedro? Mesmo Pedro negando a Cristo, as pessoas reconheciam Pedro como discípulo de Jesus pelo modo como ele falava, provavelmente pelas palavras que ele usava. Então ele parecia com Cristo em certas medidas. Mas viver uma vida rejeitando, colocando de lado a autoridade de Cristo, ninguém pode reconhecer isso. As pessoas olham para nós e vê nós vivendo de uma forma autônoma. Olha lá, ele se diz cristão, mas ele está longe de Cristo. Então, essas pessoas viviam uma vida longe da autoridade de Cristo. Isso não quer dizer que Cristo não seja Senhor. A Bíblia sempre vai falar sobre a autoridade de Cristo, hoje, até a volta dele. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala sobre aqueles que não vivem uma vida subordinada a Cristo. Que é o caso, então, das pessoas ímpias, dos governos ímpios, que vivem uma vida distante da palavra de Deus. E aqui, a autoridade de Cristo também tem a ver com a palavra de Deus, com o Evangelho, com as Escrituras, com Gênesis até Apocalipse. É viver uma vida que rejeita a palavra de Deus. E aí, pensando nisso, é quando, por exemplo, nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, mas Cristo quer outra coisa. Mas Cristo vai ter que esperar. Porque são os meus projetos, são os meus sonhos. Isso é uma descreve uma pessoa que vive uma vida que rejeita, coloca de lado a vontade do Senhor, que coloca de lado a vontade da palavra de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente falando rejeita a palavra de Deus, parece ser algo que nós nunca faríamos. Mas na prática, eu e você, infelizmente, uma hora ou outra nós acabamos praticando a rejeição do Senhor sobre as nossas vidas. Quando o Senhor nos ensina o que fazer, mas nós não fazemos. Nos ensina o que falar, mas nós não falamos. Nesses dias que a igreja tem distribuído os folhetos, é muito interessante porque há certas pessoas que a gente vê na rua, ou que encontra na rua, que o Senhor, pelo menos nós sentimos no coração, o Senhor, fale com aquela pessoa. E às vezes é a pessoa que nós olhamos, eu não irei falar porque ela não vai dar atenção para mim. E geralmente é essa pessoa que o Senhor toca no nosso coração, vai lá, entrega o folheto, fala da minha palavra para ela. Mas Senhor, o Senhor viu quem é? Então, nós vivemos colocando de lado. E olha só, evangelizando, falando para as pessoas viverem uma vida sob a vontade do Senhor, nós não vivemos e pregamos para as pessoas viverem isso. É parecido com o que os fariseus faziam. Eles pregam o que fazer, mas eles não vivem. É uma pessoa que coloca de lado a autoridade de Cristo, a palavra do Senhor. É uma pessoa que é insubordinada. E aí, meus irmãos, há um versículo na Bíblia que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, se nós não fizermos isso voluntariamente como crentes, nós faremos lá no juízo final, porque todos, ímpios, ateus, insubordinados, farão.
e se dobrarão diante do Cordeiro, diante do Senhor. Então, no dia a dia, eles viviam uma vida longe disso. Não era uma vida que trazia o princípio da palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não. O que eu quero fazer hoje, eu vou fazer. Então, era desse modo que essas pessoas viviam. Em terceiro lugar, e para encerrar, eles viviam difamando anjos. Olha só, verso 8, o finalzinho, e também o verso 9. Diz assim: e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quando nós pensamos aqui nessas autoridades superiores, ou na difamação que esse grupo causava a essas autoridades superiores, difamar, até no nosso Código Penal brasileiro, está prescrito que difamar uma pessoa é crime. E eu estava olhando lá, causa detenção de 3 meses a 1 ano e ainda tem que pagar multa. Então, eram pessoas que difamavam, ou seja, atribuíam coisas que essas autoridades superiores não eram, ou características que eles não possuíam. Difamar seria dizer mal, falar mal daquela pessoa. Eles difamavam, então, essas autoridades superiores, e quando nós pensamos em difamação, é a mesma palavra que às vezes vai usar para blasfêmia. E aí na Bíblia a gente vê tanto blasfêmia e difamação sendo usado para com Deus, as pessoas difamando e blasfemando Deus, ou o nome de Deus, ou a palavra de Deus, ou Moisés, ou os anjos. Então a Bíblia vai relacionar sempre pessoas difamando Deus, o nome de Deus, Moisés, a palavra de Deus ou os anjos. Quando pensamos então na autoridade superior, a única palavra aqui que Judas usa e que está traduzido na nossa Bíblia como autoridades superiores seria difama gloriosos ou difama os gloriosos. E aí a nossa Bíblia está como autoridade superior. Esses gloriosos ou difama a glória na Bíblia vai ser usada também para Deus, falando sobre a majestade, a gloriosidade de Deus que está acima de todo o principado, toda a potestade. Vai falar sobre a glória de Jesus, que é a mesma de Deus, o Pai. Vai falar sobre a nossa glória, não no sentido que possuímos glória, mas no sentido de que o nosso corpo será glorificado. Então, a glória também se relaciona conosco. E fala também sobre a glória dos anjos. A glória dos anjos é o que Judas está nos escrevendo aqui, mostrando que eles difamam os anjos. E aí, a pergunta seria: por que eles difamam anjos? Qual seria o motivo de difamar anjos? A resposta está lá em Atos, capítulo 7, verso 38. Lá em Atos, a Bíblia vai descrever os anjos como sendo aqueles que entregaram as pedras, as 2 pedras dos mandamentos de Deus a Moisés. Então, o modo como Atos, capítulo 7, verso 38, descreve, seria: Moisés está no monte, Deus escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, e aos anjos quem transporta do céu até Moisés. Eles difamam os anjos porque os anjos estão relacionados com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os 10 mandamentos. Então, se você difama alguém que representa a lei, você está difamando tanto a lei quanto aquele que representa. Seria o mesmo do que está acontecendo hoje no Brasil, quando as pessoas estão difamando ou atribuindo características negativas, vamos colocar assim,
aos ministros do STF. Quando se difama, então, um dos ministros, você está relacionando eles com as decisões e com as leis que eles têm ali praticado ou colocado em pauta. Da mesma forma, quando esse grupo de pessoas difamam os anjos, eles estão falando, olha, assim como os anjos é isso, a lei que eles trouxeram para nós obedecer também é igualmente negativa. Se você tira os mandamentos de Deus, você então está livre para obedecer o que você achar melhor. Se nós começamos a selecionar na Bíblia o que é e o que não é palavra de Deus, nós então corremos o risco de desobedecer a Deus. E era isso que eles queriam, era essa a motivação deles. Eu difamo os anjos, logo os 10 mandamentos que foram transportados por eles até Moisés também será algo totalmente desprezível. Judas traz então, encerrando sobre esse assunto, uma história que está contada em um dos apócrifos que nós não reconhecemos como palavra de Deus, como um livro que foi escrito sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas Judas usa esse livro provavelmente porque era uma história que as pessoas conheciam. Então, se ele usasse a história como exemplo, as pessoas entenderiam o que ele está falando. Então, não é que ele está reconhecendo esse livro apócrifo como palavra de Deus, mas o que ele faz aqui, que nós podemos compreender, é que ele traz o trecho desse livro, que seria o Testamento de Moisés, o nome desse apócrifo, que seria então um relato ali da morte de Moisés. E diz assim, verso 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. O que Judas está fazendo aqui é mostrando, meus irmãos, se Miguel, que é um arcanjo, e aí pensando a hierarquia dos anjos, é o anjo que possui maior autoridade no céu, se aquele que possui maior autoridade no céu dentre os anjos, não é que possui mais do que a Deus, mas dentre os anjos que possui mais autoridade, ele não teve, não ousou repreender o diabo, que foi condenado por Deus pela rebelião. Então, aquele que é o maior dentre os anjos não ousou proferir nenhum tipo de palavra contra aquele que se tornou o menor em termos de obediência, em termos de manter-se santo. Quem é o ser humano para difamar um anjo? Esse é o raciocínio que Judas quer trazer para a igreja. Se aquele que é santo, e pensando, a gente falou sobre os anjos maus no verso de número 6, mas aqui no caso o arcanjo seria o anjo que permanece santo e obediente a Deus. Se aquele que é santo, se aquele que faz a vontade de Deus e cumpre, não ousou proferir nenhuma palavra contra aquele que é o maior pecador, contra aquele que causou a rebelião no céu, quem somos nós, pecadores, para proferir qualquer coisa contra a palavra de Deus, que é santa, ou contra os anjos? E aí, nós vamos ver então que Judas está mostrando, olha o absurdo que essas pessoas praticam no dia a dia. Olha a que ponto elas chegam. Elas não só falam do que não entendem, como também ousam fazer aquilo que nenhum outro ousou fazer. Como ilustração, nós podemos pensar que em vez de nós difamar os anjos, o contexto do Brasil é totalmente diferente, porque em vez de nós difamarmos, nós damos muita honra para os anjos. E principalmente
dentre algumas denominações, nós vamos ver até o ponto de entender o anjo como mais poderoso ou mais eficaz para cuidar de nós do que o próprio Deus. Nós estudamos aqui na igreja o ano passado sobre o anjo da guarda e nós falamos sobre essa relação. Apesar deles serem chamados anjos da guarda, é Deus quem nos guarda. E eles não agem se não for sob a ordem de Deus. Em Apocalipse, nós vemos João se prostrando diante de um anjo. E o que ele responde é: não faça isso. Eu sou conservo teu. Eu estou aqui para servir e não para ser adorado. Se você quer adorar, adore a Deus. Então nós temos que ter esse cuidado para que não tratemos os anjos com honra muito acima do que aquela que a Bíblia nos descreve. Devemos honrar por ser eles quem são, mas não orar a oração do anjo da guarda ou fazer a oração pedindo para que o anjo te proteja. Deus é quem nos guarda. Deus é que está acima de todas as coisas. Como conclusão, nós percebemos aqui que a ênfase de Judas está na palavra de Deus. Então, pensando nisso, qualquer insubordinação que a gente vê à palavra de Deus, a gente comete, meus irmãos, todos esses pecados facilmente. Se nós começamos a rejeitar a palavra de Deus, logo nós estamos vivendo de uma forma imoral, logo começamos a rejeitar Cristo e a sua palavra, e logo começamos a adorar anjos, pessoas e atribuir a elas uma glória que Deus jamais deu e nem requer de nós. Então, precisamos ler, precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos caminhar de forma fiel, sabendo o que Deus requer de nós. Infelizmente, muitas pessoas estão aí para falar e inventar o que Deus quer de você. Mas, na verdade, é o que a pessoa quer que você faça. A Bíblia é a garantia de que o que eu estou ensinando para vocês é realmente o que Deus está querendo nos ensinar. É quando os irmãos leem a Bíblia e falam: isso aqui realmente está na Bíblia. É a garantia e cada um tem a sua cópia para que nós possamos ter esse cuidado e caminhar no caminho do Senhor. Como aplicação, então, se nós vivemos alguma característica dessa, se nós vivemos algum tipo de insubordinação, algum tipo de pecado diante da palavra de Deus, é necessário que nós nos arrependamos. É claro que, meus irmãos, uma pessoa que chega ao ponto de parecer mais ímpio do que cristão não é do dia para a noite. É de pouquinho. É como a torneira que vaza água, que vai pingando. Você olha ali durante 1 minuto, você vê 4 gotinhas, mas passa a noite inteira, o dia inteiro, e aquilo que seria alguns ml passa a se tornar litros e litros e litros de água. Assim é a vida ímpia. Ela começa devagar, mas ela é contínua, ela é constante. E se nós não tomarmos cuidado, quando nos der por conta, estaremos muito longe do caminho do Senhor. Ainda assim, o Senhor é gracioso e Ele nos perdoa, mas precisamos confessar a Deus, reconhecer que nós estamos vivendo de forma ímpia. Em alguma situação, em alguma área da vida, nós somos ímpios. Mas Deus é misericordioso e maior do que o nosso pecado. Em segundo lugar, é necessário que haja em nós uma constante subordinação ao senhorio de Cristo. E aí, meus irmãos, vou dizer, não é fácil. Porque viver de uma forma subordinada a Cristo é você abrir mão do seu sonho. É você querer algo, mas Deus não quer isso para você. É claro que o que Ele quer é melhor e incomparavelmente, mas no momento do não, é difícil. E nós sofremos, porque nós somos pecaminosos e queremos aquilo para hoje. Somos
urgentes em nosso pedido a Deus. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar fazendo algum pedido a Deus e quer por meio da palavra, quer por meio da oração, o Senhor tocar no seu coração para que não ore mais por aquilo, porque Ele não vai te conceder. Que a resposta dele é não. E que isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. E você poder dizer, Senhor, muito obrigado pela resposta de oração. Deus fala conosco. Nós cremos que por meio da oração nós falamos com Deus e por meio da leitura bíblica Deus fala conosco. E Ele tem falado aos nossos corações. E quando Ele falar não, ou falar outra coisa que não seja aquilo que nós queremos, precisamos nos subordinar a Ele, a Cristo Jesus. Em terceiro lugar, é necessário que saibamos tratar, no caso, os anjos e a Deus com a devida honra. É muito fácil nós gloriar outras pessoas e não dar honra e glória devida a Deus e nem a anjos, ou, no caso, a Maria como pessoa. Geralmente nós fugimos sempre para o extremo. Não é para gloriar Maria, então vamos desprezar Maria. Se não é para prestar honra e culto aos anjos, então vamos difamar os anjos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia mostra o lugar de cada um e como nós devemos nos portar. Principalmente como povo de Deus, que conhecemos a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe e nos traga sempre a capacidade de discernir a nós mesmos e vermos se temos pecado, se temos desviado, se temos transgredido a palavra de Deus, quer seja voluntariamente ou acidentalmente. É necessário que a gente reconheça e confesse a Deus os nossos pecados. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos conceda essa graça de viver em santidade até a volta de Cristo. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor permite que mais uma vez sejamos exortados para não cairmos no erro, para não cairmos na prática do pecado. Mais uma vez o Senhor nos mostra o quanto o Senhor é gracioso e como em Cristo o Senhor pagou e perdoou todos os nossos pecados. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, como igreja, para suplicar ao Senhor graça, para não vivermos como ímpios, não vivermos como muitos acreditam, como cristãos não praticantes. Longe de nós, ó Pai, viver dessa maneira, mas viver como cristão, como discípulo de Cristo, como aqueles que são luz e sal dessa terra, como aqueles que são embaixadores para anunciar o Evangelho, as boas novas. Tem misericórdia de nós, nos capacite com Teu Santo Espírito, para que possamos viver dessa maneira, todos os dias, como modo de vida, como estilo de vida, não passageiro, mas permanente, porque o Senhor transformou o nosso coração, de uma vez para sempre, para vivermos como agrada ao Senhor. Assim, ó Pai, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.